Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, cheguei, Thiago Jordão, Elo Bigodinho na área para trazer as principais informações sobre o Santos Futebol Clube, tricampeão da Libertadores, o maior alvinegro da terra. E aqui vamos falar sobre SAF, hein, pessoal? Será que em proposta de SAF oficial finalmente chegou uma oferta para o Santos vender a sua Sociedade Anônima do Futebol? Fique aqui conosco neste vídeo que nós iremos comentar sobre isso e falaremos também sobre uma entrevista em off que o Alexandre Matos deu à imprensa após a coletiva de apresentação do jogador Gabriel Menino, que vestirá a partir de agora as cores do alvinegro praiano. Mas antes de entrarmos nas pautas principais do vídeo, deixa eu dar aquele recado legal, aquele recado show de bola da Blaze! Blaze no Varanda Futebol Debate 18+. Jogue com muita responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado, todas as estatísticas, odds turbinadas você encontra sempre na Blaze, meu amigo. E você, lá na Blaze, pode palpitar em diversas ligas. Você tem La Liga, Série A italiana, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 na França, tem Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, enfim, diversas modalidades e todos os campeonatos de futebol mundo afora. Então venha pra Blaze, faça o seu palpite sempre com muita responsabilidade. E para você fazer isso é muito simples. Basta escanear o código aqui ao lado, utilizando a câmera do seu celular e colocando o cupom VARANDAFC. Afinal de contas, o Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você. Vem pra Blaze e você também. Bora lá então começar esse vídeo falando sobre SAF, pessoal, já que, segundo o GE, o Santos tem em mãos uma proposta para a venda da SAF e deve iniciar nos próximos dias novos capítulos de um longo processo de transição de clube associativo para clube empresa. A oferta pelo controle majoritário do Santos Futebol Clube gira em torno de R$1 bilhão. Além de um aporte financeiro, o grupo interessado se compromete a assumir integralmente as dívidas do clube, que também podem chegar à casa de R$1 bilhão. E como essa negociação não envolve 100% das ações do alvinegro praiano, a avaliação de mercado do peixe ultrapassaria certamente R$2 bilhões. E quem está por trás desta proposta, ainda segundo o GE, é justamente a família Santo Domingo, que controla o grupo Valorin, dono da TV Caracol na Colômbia e possui participação também na AB InBev. Esse fundo de investimentos da família está sediado em Miami, nos Estados Unidos, e o grupo também é sócio minoritário do Washington Commanders, equipe da NFL, Liga de Futebol Americano, claro, nos Estados Unidos. E agora, o que cabe ao Santos Futebol Clube? Cabe ao Peixe analisar essa proposta, renegociar termos caso considere necessário e aguardar uma nova resposta. Só então, aí sim, o clube poderá conceder exclusividade à família Santo Domingo e avançar na preparação para a mudança estatutária. Vamos lá, o que eu penso sobre isso? Primeiro, eu acho que é uma proposta baixa, né? Se você for analisar esse todo aí, 2 bilhões para mim, pouco demais para o Santos, é pouco sim. O Santos é uma marca fortíssima. A gente viu por aí, por exemplo, a Portuguesa sendo vendida aí por 1 bilhão, né? Um aporte de R$1 bilhão também, e nem se compara, com todo respeito, o tamanho da Lusa com o tamanho do alvinegro praiano. Segundo ponto, toda vez vem notícia de SAF, arena, contratação, CT, qualquer coisa, somente depois de uma turbulência, somente depois de um problema. O Santos perde um clássico, toma. O Santos joga para a imprensa a notícia SAF. O Santos perde um jogo de goleada, joga aí para a imprensa uma informação sobre a arena e nada muda. Há quanto tempo nós não falamos de SAF no Santos? Desde quanto tempo a gente não comenta sobre... Há quanto tempo, melhor dizendo, a gente não comenta sobre mudança de estatuto e nada muda? Já que no ano passado teve aquele momento de união que o Marcelo Teixeira propôs. Então assim, não adianta ficar somente jogando esse tipo de pauta para a imprensa, esse tipo de assunto para a imprensa comentar, para a imprensa divulgar, se vocês aí dentro não vão fazer nada. Porque eu faço uma outra pergunta. Há quanto tempo o torcedor santista já não espera por uma arena? O torcedor santista já não lê notícias, já não escuta algumas informações dizendo, olha, no dia tal vai ter a venda de cadeiras, no dia X teremos a ação Y para uma continuidade no processo de modernização do clube. E isso nunca acontece. Então, eu acho que em primeiro lugar, falta ao Santos, de fato, vai mudar? Que mude logo.
Eu não aceitaria essa proposta do Santo Domingo, tá? Eu acho muito pouco e nem tem o porquê o Santos simplesmente já pegar e aceitar a oferta, já que, segundo o GE também, é a primeira oferta oficial que o Santos recebe. O Santos certamente receberá novas propostas. Eu acho que não tem o porquê ter esse desespero agora, ainda mais com uma oferta baixíssima, como a desse grupo comandado por colombianos, mas não me surpreende o fato de que essa notícia venha após uma derrota num clássico. Eu, particularmente, não caio mais nesse tipo de pegadinha, tá? Nada contra o GE tá fazendo o seu trabalho, o GE tem que divulgar sim o que é passado a eles, o que eles conseguem apurar e apuram brilhantemente muitas das vezes, mas o Santos, o lado do Santos, é uma vergonha. Toda vez perde, joga uma cortina de fumaça para a torcida esquecer que passamos uma vergonha no meio de semana ou que perdemos um jogo importante no final de semana. E ainda nessa sexta-feira nós tivemos a apresentação do Gabriel Menino, novo jogador do Santos Futebol Clube, ele que inclusive disse que é santista, é uma paixão que veio por conta do seu pai. Ele comentou sobre os tempos do Neymar que ele acompanhava, tentava imitar o Neymar, corte de cabelo, estilo, tudo mais. Então tá aí, Gabriel Menino, um jogador versátil que vem vestir a camisa do Santos Futebol Clube. Ele pode tanto ser um homem no meio de campo, quanto pode jogar também na lateral direita, assim como fez lá no Palmeiras e agora na sua reta final de passagem pelo Atlético Mineiro. Ele jogou como um ala, muitas vezes sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. E o que eu penso do Gabriel Menino, para mim é o seguinte: não tenho lá grandes expectativas sobre o Gabriel Menino, no sentido de que, bom, ele não vem em alta na sua carreira, né? Eu acho que o Gabriel Menino é jovem, é um menino, tem potencial para crescer, né? Não é um jogador velho que você já não espera com mais nada com ele para a carreira, não. Eu acho que não é o caso do Gabriel Menino. Eu espero que ele jogue muito bem no Santos, que ele consiga desempenhar o seu bom futebol e reencontrar aqueles bons momentos que ele viveu com a camisa do Palmeiras, principalmente sob o comando do técnico Abel Ferreira, um dos mais vitoriosos da equipe alviverde. E logo após a coletiva de apresentação do Gabriel Menino, o Alexandre Matos teve uma conversa informal com os nossos colegas de imprensa. E lá estava ele, Messias Pinho, o nosso Maurício Kubrusli do Varanda Futebol Debate, vai nos contar agora, a partir do próximo trecho, o que disse e o que comentou Alexandre Matos a nós, colegas de imprensa. Alô, varandeiros, estamos aqui ainda na sala de imprensa. Acabamos de ter uma conversa informal com Alexandre Matos. Falamos sobre vários assuntos. Fiz a pergunta que os varandeiros tanto queriam sobre Andrei Quintino. A resposta foi a melhor, mas vou deixar para o final do vídeo. Ele começou falando sobre as questões financeiras, que não escondem de ninguém que o Santos passa por questões financeiras graves. A questão do dinheiro no Santos. O dinheiro está curto. As contratações estão analisando essas questões. A questão do Loyola, né, ele deixou bem claro que o problema do Loyola foi o Huachipato. Ele ligou para o presidente do Huachipato, o Loyola ligou para o presidente do Huachipato, os empresários ligaram para o presidente do Huachipato, e o presidente do Huachipato falou que com o Santos, enquanto ele estiver como presidente do Huachipato, não fará negócio. Porque ele sofreu muito na mão do Santos Futebol Clube. Então, qualquer negociação entre Santos e o Huachipato, enquanto esse presidente estiver lá, acho difícil. Falou sobre outras contratações, falou de Vitinho, que não tem nada, falou de Michael. Do Michael ele comentou simplesmente dos valores de salários que o Michael ganha hoje seriam os mais altos do elenco, fora Neymar, então também é uma negociação complicada. Falou que o momento é de realmente usar a base, inclusive já adiantou que, entrando em contato com o treinador da base, o Vojvoda já pediu a liberação dos atletas, então se houver necessidade, os atletas que já jogaram contra, ou que tiveram à disposição contra o Novo Horizontino, Matheus Xavier, Gustavinho, o próprio Vinícius Lira, podem retornar para o jogo contra o Guarani, né? Comentou das dificuldades que tem nas negociações, justamente porque o Santos não tem mais nome no mercado, está com nome sujo no Serasa, como a gente brinca, não tem nome limpo no mercado, então as negociações são dificultadas por isso. Perguntaram sobre o Brasão, não houve nenhuma proposta oficial, nem de Flamengo, nem de Bayern, não houve, tá, nenhuma negociação. Perguntaram sobre esses meninos que vão subir da base, se estão com o contrato tudo regularizado, tudo tranquilo. Perguntamos sobre Ibrahim, sobre a questão salarial. Ele falou que não é o que estão divulgando, inclusive que está muito longe do que divulgaram.
que é uma questão de tempo. O Brahimi é um jogador que não está sendo aproveitado só por questão técnica, mas que eles têm esperança. Ele comparou, digamos assim, a situação do do Brahimi com a Arrascaeta. Que o Arrascaeta no Cruzeiro ficou 3 anos para começar a mostrar futebol. Eu entendo, não concordo, mas entendo. Quem sabe daqui a 3 anos, se a gente tiver paciência, o Brahimi pode virar um Arrascaeta. Né? Quem sabe? Comentou também do Cabadeiro, que achou que, por ser um menino novo, a gente tem que ter um pouco de paciência com o Cabadeiro. Tá? E com relação ao Brahimi, né, que eu perguntei, sobre o Andrei Quintino, perguntei para ele sobre o Andrei Quintino, o porquê do Santos emprestou o Andrei Quintino para o Confiança, se não simplesmente era esperar o contrato encerrar e liberava o atleta ficaria livre para ir para o clube que bem quisesse, né? E ele simplesmente falou, isso é com o presidente, né? É uma questão da presidência. Então, quem sabe um dia, se tivermos oportunidade, perguntaremos ao presidente Marcelo Teixeira também a questão do Andrei Quintino e de outros também que tiveram contrato renovado, né, como Balão, que tiveram contrato renovado para ser emprestados. Foi isso, basicamente, de importante que ouvimos nessa conversa informal com Alexandre Matos. Um abraço a todos e até a próxima. Maravilha, esse é o nosso Maurício Kubrusli da Baixada, Messias Pinho, mais um trabalho brilhante, mais uma cobertura espetacular do nosso querido Messias Pinho. Um grande abraço a você, muito obrigado pelas informações trazidas diretamente da Baixada Santista. E agora, um comentário rápido com relação ao que disse o Alexandre Matos. Primeiro que ele falou lá do Andrei, que isso é com o presidente Marcelo Teixeira. Então, vai ser bem difícil a gente saber essa história, porque o Marcelo Teixeira quase não fala com a imprensa, ou pelo menos não dá uma coletiva. Ele fala lá no seu canal, mas numa coletiva de imprensa, isso ele quase não faz. Segundo ponto, ele compara Bilal Brahimi com De Arrascaeta. Eu não vou nem entrar no mérito financeiro que ele comentou, que ele disse que não são os valores que são veiculados e tudo mais. Ok, beleza. E se ele está dizendo isso, beleza. Agora, comparar Arrascaeta com Bilal Brahimi, no sentido de que, quando o Arrascaeta chega ao Cruzeiro, ele precisou passar por um processo de adaptação, ele não chegou destruindo, voando e etc. Pessoal, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Primeiro, o Arrascaeta, ele era um jovem prospecto. Ele era um jogador de potencial. Ele era uma das grandes promessas do futebol uruguaio. E o Cruzeiro foi e trouxe. Sabe quem que era o Bilal Brahimi? Muita gente não sabe, inclusive nem eu sabia antes do Santos contratá-lo. Sabe por quê? Porque o Bilal Brahimi, ele nunca teve destaque em lugar nenhum. Ele nunca foi promessa de lugar nenhum. Com todo respeito ao Bilal Brahimi. Ele era um jogador que o Nice da França não quis ficar. Ele era um jogador que atuou no Truidense da Bélgica, que é um clube que passa longe de sonhar com o título belga. Ele é esse tipo de cara. Ele jogava lá, com todo respeito ao Bilal Brahimi. Então assim, não compare, por favor, Arrascaeta com Bilal Brahimi. Eu sei que ele não comparou tecnicamente falando, ele comparou o processo de adaptação. Mas existe uma diferença entre processo de adaptação e processo também de contratação. Você contratou o Bilal Brahimi por quê? É aquilo que eu comento. O Santos ele vai atrás de alguns jogadores no desespero. Não existe o processo ideal, não existe análise, não existe aquele você pegar um cara e sentar para ficar observando ele por 2 meses, 3 meses antes da abertura da janela. Para aí sim você decidir se contrata ou não. No Santos não tem esse tipo de processo. Por isso tantos Bilais Brahimis por aí, por isso o Santos já tem jogadores ruins, como Gustavo Cabadeiro, com todo respeito. Ele comentou também sobre Gustavo Cabadeiro, Messias Pinho trouxe informação. E assim, desculpa, tá? O Alexandre Matos foi lá, muito legal, conversou com a imprensa, mas é pouco ainda, tá? Sobre o seu trabalho, Alexandre Matos. O orçamento do Santos é curto, não deu para trazer o Felipe Loyola? Pegue esse valor que vocês iriam investir no Felipe Loyola e vá atrás de alguma alternativa. Não apenas cruze os braços e diga, olha, não deu, vamos aqui guardar esse dinheiro. Não façam isso, porque esse elenco do Santos é fraco e não vai nos levar a lugar nenhum. Pelo menos no papel, esse time do Santos não tem projeção para ser campeão de qualquer coisa que nós possamos imaginar. O Santos não entra top 3 de nenhum campeonato que vai disputar esse ano. E é isso, meus amigos varandeiros, minhas amigas varandeiras, vou ficando por aqui. Eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui neste vídeo. Eu agradeço imensamente o carinho de todos com o canal Varanda Futebol Debate, a varanda que mais cresce no mundo, a varanda mais famosa do Brasil, pessoal. Então deixem aqui o seu like,
compartilhem com seus amigos e comentem aqui o que você achou das palavras do Alexandre Matos. O que você pensa sobre essa proposta de SAF para o Santos Futebol Clube? Você acha que o Santos deveria aceitar? Deveria recusar? Deixem aqui nos comentários todas as suas opiniões, que nós no Varanda Futebol Debate sempre lemos um a um dos comentários que vocês deixam aqui nos nossos vídeos. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Hoje ainda tem transmissão no Varanda, Santos e Cruzeiro, a partir das 20h30, Varanda Futebol Debate entra em campo para o jogo entre Santos e Cruzeiro, oitavas da Copinha, e o Santos busca o seu 4º título na competição. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e tchau!